Todos nós sabemos que nós devemos perdoar e saber perdoar, principalmente saber amar o próximo. Isso é um mandamento de Jesus. E como é um mandamento de Jesus, nós precisamos ser especialistas no perdão e no amor. E o especialista, ele sabe todos os caminhos. Ele não sabe um ou outro caminho, mas ele sabe todos os caminhos. Às vezes, um caminho que não serve para você serve para outra pessoa, e da mesma forma, o caminho que não serve para outra pessoa serve para você. Eu quero apresentar aqui, eu acredito que você já deve ter ouvido muitos caminhos para perdoar, para entender o perdão. Mas eu quero apresentar aqui mais um caminho, talvez de uma forma diferente, para você entender como perdoar o outro e principalmente como amar o próximo. Olá, meu nome é Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Antes de nós rodarmos a vinheta, deixa o seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo, assiste o vídeo até o final para que nós possamos chegar com mais números de visualizações e principalmente com maior tempo de visualização, que é o mais importante no YouTube. O tempo de visualização é muito mais importante do que apenas a visualização. Entrar e ficar 5 segundos não é suficiente para o vídeo. É necessário, então, assistir o vídeo. Mesmo que você não escute, estou brincando. É óbvio que você precisa escutar isso. Mesmo que você não escute até o final, que você deixe o celular lá rodando. Não. Eu quero que você escute isso também, porque é muito importante. Principalmente o tema de hoje, né? Todos os temas são importantes, mas hoje o tema é muito importante porque é um tema que trava muitas pessoas e nós vamos falar sobre o perdão. Agora sim, roda a vinheta. Um dos mandamentos mais difíceis que Jesus nos apresenta é amar o inimigo. Amar o inimigo significa aquele que é contra a gente. Nós vamos entender que essa diferença que nós temos, né? Na verdade, o inimigo é aquele que tem uma diferença entre eu e ele, né? Então nós podemos olhar para Jesus e ver o que Jesus falou sobre esse amor, né? Um dos mandamentos diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso todo mundo sabe, né? Poucos fazem, mas todo mundo sabe. E amar ao próximo como a ti mesmo. É baseado nesse versículo, amar o próximo como a ti mesmo, que nós vamos meditar aqui. Então, nós precisamos entender que amar e perdoar são dois atos que são conjuntos, ou seja, que eles andam em conjunto. Claro que o amor, ele é muito mais do que o perdão, mas para perdoar você precisa amar. Mas entenda que o seguinte, que amor não é sentimento. Jesus nos ensina por seus exemplos e nos ordenou a amar o próximo como nós mesmos amamos, como nós amamos a nós mesmos. Ele fala isso lá em Mateus 22, 37 a 39. Em outros lugares também ele fala, mas ele resume os mandamentos nesse versículo. Mas como fazer isso na prática? Doando, né? Nós podemos também perdoar. Bom, como perdoar na prática? Vamos olhar um exemplo aqui. Alguma vez você se julgou não tão legal, ou você fez uma coisa que não era tão legal, que você se arrependeu, e ao fazer algo que depois, ao fazer isso, você se arrependeu em algum momento? Imagina que você cometeu um erro, né? Você gritou com alguém, ou você bateu em alguém, depois você se arrependeu. E você se arrependeu. Vamos supor que você gritou com a sua mãe. E aí você se arrependeu depois daquilo, obviamente, né? Se você é uma pessoa sensata, você se arrependeu daquilo. Você gritou com ela, exasperou e se exagerou com ela. E aí você se arrependeu daquilo. Só que você se sentiu... Você falou assim, não, eu sou a pior pessoa do mundo. Como é que eu posso gritar com a minha mãe? Bom... E nessa hora você deve ter pensado assim, já sei, como punição, eu não vou comer, ou eu não vou beber, eu não vou, mesmo estando com fome, eu não vou fazer isso porque como uma forma de punição, eu não vou aceitar
comida, eu não vou comer, eu não vou ir até uma comida, algo que eu necessito, eu não vou procurar algo que eu necessito, vou ficar sem dormir também, coisas que são necessárias para a sua sobrevivência, e você vai rejeitar simplesmente porque você cometeu esse erro, cometeu esse pecado contra sua mãe. E aí você se penitenciou e você se puniu em excesso, né? Claro que a gente precisa ter uma certa penitência, né? Ou seja, uma certa penitência que demonstre contrição, que demonstre arrependimento, que demonstre também um retorno. Mas essa penitência ela não pode ser exagerada. Você não deixa de fazer algo que seja necessário para você sobreviver, mesmo que a sua consciência esteja pesada. Por exemplo, então você não vai deixar de comer, você não vai deixar de se alimentar, de dormir, de beber. Claro que isso pode incomodar a sua cabeça e pode tirar o seu sono, pode tirar a sua fome. Mas quando não tira a sua fome, você não deixa de comer. Você continua pensando naquilo, você continua preocupado com aquilo, mas você não deixa de comer. E você sabe que você precisa cuidar também da sua saúde, precisa cuidar também de outras coisas. O amor não é um sentimento, como eu disse, mas é uma ação necessária para a preservação da vida. Como isso? O amor, ele é a preservação da vida. Então, quando eu dou vida para alguém, seja por ensinamento, seja por passando o meu gene, seja passando o meu cuidado, dando o meu cuidado, a minha proteção, aquilo que eu tenho, eu estou amando. O amor nada mais é do que doar-se, do que se entregar. É um ato de doação, é um ato de entrega, onde eu preservo a vida do outro e preservo também a minha vida. Então, no caso, quando eu me amo, né? Aquilo que o mandamento diz, quando eu me amo, é quando eu preservo a vida em mim. Quando eu tiro a vida de mim, quando eu faço algo que seja destrutivo da minha vida, então eu estou sendo negligente com o amor e não estou me amando. Amar alguém, seja esta pessoa você ou outra, significa fazer o necessário para que essa pessoa tenha vida. Então é fazer algo para que esta pessoa tenha vida. Amar é fazer algo para que essa pessoa tenha vida. Então, amar o próximo como a si mesmo, poderíamos dizer que é dar vida ao outro, como nós já dissemos. Você pode até não concordar com as atitudes da pessoa, mas não pode concordar em negar-lhe vida. Ou seja, vamos lá. Então, da mesma forma que quando você comete um pecado, você ofende alguém, você se arrepende, fica entristecido com aquilo, você não deixa de comer, mesmo tendo fome, e você não deixa de comer, da mesma forma também, você não pode negar uma comida, um alimento, ou uma bebida, ou algo que seja necessário para o outro, mesmo que você não concorde com uma atitude dele. Entenda que a atitude dele é inerente, é diferente, é separado do que ele é. Então, você deve preservar aquilo que ele é e principalmente levá-lo ao bem comum, ou levá-lo ao seu bem final, melhor dizendo. Pensar no bem comum e levar a outra pessoa ao seu bem final. Nós vamos falar sobre o bem final mais pra frente, o bem último, né? O último bem de todas as pessoas. É aquela velha história. Você ama o pecador, mas não o seu pecado. Como que é isso? Nós amamos a pessoa, não amamos a situação dela. E principalmente se a situação dela leva à morte, leva ao sofrimento, nós podemos e devemos instruí-la à vida, devemos levá-la à vida. Principalmente, por que Jesus, por exemplo, ele chama os discípulos de tardos de coração, de lentos de coração, ou quando ele chama os fariseus de hipócritas? Ele não está falando ali para ofender, mas ele está falando para abrir os olhos daquele povo, para que eles mudem as suas atitudes e para que eles se salvem, para que eles encontrem a salvação. Então, toda atitude de Jesus é salvífica, e como é salvífica, é uma atitude de amor. Então, toda atitude de amor, ela deve levar à salvação do outro, deve levar o outro a entender a salvação em si. Amar e perdoar alguém não significa concordar com as suas atitudes, mas em não negar-lhe
a vida. Foi o que eu disse. Amar é não negar a vida. Então, quando eu dou a vida ao outro, seja a minha vida, ou seja, a vida que o outro necessita, aquilo que o outro necessita para a sua vida, eu estou amando e eu estou também perdoando aquela pessoa, mesmo que eu não concorde com o que ele diz. Jesus está dizendo que, mesmo que você não concorde com uma atitude sua, você não deixaria de fazer o bem para você. Como eu disse, então você não deixa de fazer um bem para você. Você não concorda com a atitude de ter criticado, ter ofendido a sua mãe, mas você não deixa de fazer o bem para você. Pelo contrário, você procura fazer o bem para você, voltando atrás e pedindo perdão para sua mãe e se refazendo da ofensa. Então, amar o outro como a si é fazer o bem, mesmo que você não concorde com o outro. Eu tô deixando isso bem enfático, né? Esse negócio, essa questão de não concordar com o outro, porque muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas elas falam assim: eu não concordo com fulano, não concordo com ciclano. Fulano, eu concordo com tal político, com aquele. E, na verdade, assim, a gente não concorda 100% nem com a gente. Como que eu vou poder concordar 100% com uma pessoa que é terceira, que eu mal conheço pessoalmente? Então, assim, nós precisamos entender que concordar não significa amar. Eu posso não concordar com atitudes minhas ou do outro, mas eu posso amar e eu posso perdoar essa pessoa. Mas o que é fazer o bem? O que é esse fazer o bem? Fazer o bem nada mais é, a gente entra nessa dúvida, e aí fazer o bem é levar o algo a atingir seu objetivo final. Aí a gente pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, o carro, ele serve para o transporte, ele serve para a locomoção. Então, se o carro ele está sendo usado para um fim que não é o dele, ele não está sendo utilizado para o seu bem, ele não está sendo utilizado de forma boa, para um bem. Um outro exemplo também que a gente pode pegar é uma caneta também. E uma caneta ela serve para escrever. Então, se você utiliza, por exemplo, vai tentar utilizar uma caneta para cortar uma carne, né, para fazer um bife, alguma coisa assim, você não vai conseguir, né? Você não vai estar usando essa caneta de forma boa e ainda vai demorar muito mais. Ela não foi feita para aquilo, né? Da mesma forma, então, para que serve o homem? O homem ele tem como fim servir, adorar, encontrar-se e unir-se com Deus. E assim ele pode servir como? Promovendo a vida aos outros, promovendo a vida a outras pessoas, também passando o conhecimento para outras pessoas, preservando o conhecimento, dando conhecimento para outras pessoas também, e você também rezando, adorando, encontrando-se com Deus, e principalmente o fim último do ser humano é unir-se a Deus. Da mesma forma que o fim último da caneta é raso, né, porque ele é escrever apenas, o fim último do homem, o homem pode passar por várias coisas, mas o fim último do homem é unir-se a Deus. Por isso, os santos são considerados santos, porque eles se uniram a Deus, eles se uniram ao santo dos santos, eles se uniram ao santo, então ao santo único, que é Deus. Por isso eles são chamados santos. Então, quando a pessoa vai para o inferno, nós falaremos de céu, inferno e purgatório na próxima semana. Quando uma pessoa vai para o inferno, ela perdeu-se no seu fim, ela perdeu-se naquilo que ela foi feita para ser. Somos todos um corpo e devemos nos comportar como tal, cuidando uns dos outros para a salvação de cada um. Então, eu faço parte do corpo de Cristo, o outro faz parte do corpo de Cristo. Então, perdoar o outro é também perdoar a si mesmo, é também fazer um bem a si mesmo. Perdoar e amar é um ato que fazemos não só pelo outro, mas também por nós mesmos. Somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Perdoar e amar é um ato de libertação, tanto próprio quanto alheio. Eu liberto o outro, mas eu também me liberto. Eu retiro a pena do outro e eu também retiro a pena de mim. Ok? Então é isso. Nós ficamos por aqui. Hoje nós não vamos ter oração.
vai ser um momento mais breve. E eu quero que você reflita sobre isso, sobre as pessoas que você precisa perdoar, as pessoas que você precisa amar. E isso aqui eu não estou falando de mim também, porque eu também preciso perdoar pessoas, eu também preciso amar pessoas, amar mais as pessoas que estão ao meu lado, mas é um caminho que nós precisamos construir, né? Aqui eu não estou falando de uma coisa que eu domino, aqui eu estou falando de uma coisa que eu necessito também. E eu falo porque se eu necessito, eu acredito que você também necessite. Então, procure na sua vida aquilo que você precisa perdoar, quem você precisa perdoar, como você precisa perdoar, e faça este caminho que nós entendemos. Olhe para si, perceba que você não se faz mal, perceba que você não retira a sua vida por conta de um pecado que você cometeu, então você também não deve retirar a vida ou privar o outro a vida por um pecado que ele cometeu. É isso. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento por você ter assistido até o final. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui. Assiste os outros vídeos também. Mês de outubro nós fizemos o mês do Rosário. Assiste os outros vídeos também. Nós temos também o Rosário meditado aqui, rezado. Então, reza conosco lá também no Rosário meditado, também no meu vídeo, que tem mais visualizações, né? Só procurar aí, você vai encontrar esse Rosário meditado com as cláusulas, e aí você vai rezar também conosco, tá bom? Reza todos os dias com ele, né? Faz bom proveito dele, tá bom? E é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz da parte de Deus. Amém. Rapidinho, só para eu fazer uma pergunta para vocês, né? Eu até já tava guardando as coisas aqui de gravar, e aí eu pensei o seguinte: você gostou desse formato? Esse formato dessa forma é melhor? Ou você prefere daquele outro jeito, com as apresentações, né, com as frases jogadas ali? Ou você prefere com o slide? Como você prefere, tá bom? Deixa aqui o seu comentário. Como você prefere que o vídeo seja feito aqui, tá bom? É isso. Recadinho rapidinho aqui.